mais um vídeo de acompanhamento do gradiente na TLAD. Eu não sei se, vamos lá, TLAD é o que a gente está fazendo aqui, está estudando uma ferramenta que o mestre ensinou. Então, ele passou uma orientação não, ele passou um aprendizado para a gente, uma teoria para a gente. TLAD é uma linha aqui, tá? Assistam os vídeos anteriores das playlists anteriores para a gente estar consciente do que está falando quando faz isso. É um risco grande, mas é interessante a operação. E eu acabei falando gradiente porque o mestre acabou de colocar um vídeo de gradiente no ar e não deixa de ser um gradiente de TLADs aqui, tá? Eu tenho TLAD na linha do 100 e tenho TLAD na linha do 105. Foram essas duas TLADs que eu montei quando eu comecei esse laboratório. Para quem está chegando no canal, laboratório, porque a gente faz um acompanhamento, esse caso aqui, semanal, mas tem outras playlists com acompanhamento diário, tá? Então, feita essa introdução para quem está chegando no canal, a gente está falando desta operação, tá? No cronograma de que esse final de semana eu já publiquei da atualização de Itaúsa, estou fazendo da TLAD, a próxima vai ser publicada da Ambev, mas bem mais tarde, ou se bobear 11 horas da noite, sei lá, vou deixar um pouco mais esse vídeo no ar, tá, da TLAD, e a partir da segunda-feira vou atualizar esse aqui, tá? Esses aqui provavelmente chegam amanhã. Depois tem outras playlists que vão ser atualizadas durante a semana, tá? Então vamos lá. Essa foi a parte que o mestre ensinou pra gente. A TLAD é uma linha. Parece muito com o booster perpétuo, né? Qual a aparência dele com o booster perpétuo? A gente tem uma compra no strike 100 e uma venda no strike 105. Olha como é que tem um booster perpétuo aqui. Só que não é um booster perpétuo, por quê? Porque é uma trava de linha. Eu estou comprando aqui e vendendo duas. É assimétrico por causa da diferença de compro uma e vendo duas. Se fosse simétrico, eu compraria uma e vendia uma. Tá? Então, não é por isso que ele é assimétrico. E duplo, porque eu estou fazendo na ponta da call e estou fazendo na ponta da put. Mas nos vídeos anteriores tem essa explicaçãozinha. Então, eu estou fazendo laboratório de uma linha no 100, de uma linha no 105, e a diferença desse vídeo é que durante a semana, como é um laboratório, a Bovespa veio para casa dos 95. O gafanhoto ansioso, já na segunda-feira, 97, já montei a TLAD. Então, no final do vídeo, primeiro eu vou fazer o acompanhamento do que a gente já vinha fazendo e depois vou incluir no acompanhamento, a nova linha de TLAD, tá? Como é que era o acompanhamento que a gente vinha fazendo? Esse foi o início da operação, tá? Eu consegui montar uma TLAD em agosto, comprando uma de agosto para o strike do 100, H91 strike é 100, vendendo duas de maio, como se fossem dois straddles aqui de maio, mas a lógica é aqui, é uma trava de linha, tá? A estrutura que tem que ser pensada é essa aqui, nesse laboratório. Vendendo duas E100 na call, vendendo duas E100, Q100 na put e comprando uma X100 lá longe, tá? Aqui eu estou até agosto, de maio a agosto, e aqui eu consegui até dezembro de 2024. Quando forem estudar essa operação, estudem sabendo que eu estou tentando fazer aqui zero cost call, tá? Com esse dinheiro que eu recebi aqui, nessa linha, eu comprei o mais longe possível aqui e aqui. E isso é muito subjetivo, isso depende muito de cada um, né? Depende da sua possibilidade, como é que eu falo, do seu estudo, do mercado. Então, eu consegui comprar, eu optei por comprar uma para 2024. Poderia ter comprado uma para 2023? Poderia. Para dezembro de 2023? Poderia. Eu poderia comprar aqui para dezembro de 2023 ou até antes e optar por ter uma call mais longa, para ficar ganhando como se fosse trava de linha horizontal, né, nessa operação. Mas o manejo, assim, isso é um laboratório, não estou falando de manejos aqui. O manejo dessas operações, assistam no vídeo, deixei na descrição, mas lá no plano de imersão o pessoal tem estudos disso, não sei se no plano de aprendiz tinha, acho que no venda coberta dupla deve ter TLAD lá, tá? Mas eu aprendi isso também na sala do mestre de derivativos. Montei uma TLAD aqui e montei uma TLAD aqui no 105. Tá? São duas operações, é isso que a gente vem acompanhando. Aqui eu consegui no Zero Cost Call, tá? Recebi 14,94 vendendo essa parte da assimétrica aqui, consegui comprar no 6,91 lá para agosto e na X104 lá para 2024. Então essa foi a operação inicial que a gente vem acompanhando. Tendo montado essas TLADs, a gente está acompanhando as cotações. A cotação, vamos começar de cima para baixo, no 105, olha, 24 de março,
no 105, 24 de março, olha que interessante. A H105, quando eu boto asterisco, por isso que eu falo que é interessante, não teve movimentação no dia 24 de março. Se eu não me engano, a cotação dela foi no dia 23. Então, do dia 23 para o 24, a BOVA deu uma recuperada. Pode ser que a H105 dê uma recuperada. Essa linha que eu montei lá no dia 7 de março e recebi 1,74, se eu tivesse montado essa linha hoje, eu teria recebido 6,93. Pô, que bom! Não, isso não é bom não, isso é péssimo, né? Por quê? Porque se eu for desmontar essa linha, eu montei ela pagando recebendo 1,74. Se eu quisesse desmontar essa linha, eu ia pagar para desmontar ela R$ 6. Ah, então vou fazer operação na mão contrária. Não façam isso, tá? Isso aqui tem que ter dentro. A ferramenta, eu estou estudando uma ferramenta, dentro das conclusões do laboratório, eu vou ver o seguinte, olha, depois que a Tlade, ela é legal, mas ela teve uma derrota gigante aqui. A bolsa caiu, né? Eu tenho a apuração dos preços aqui nos próximos slides, a gente vai ver, próximo slide, não, nas próximas folhinhas a gente vai ver, mas ela cai conforme a bolsa cai. Valeu a pena ou não montar a Tlade? É o que a gente vai discutir mais no final da playlist, né? Mais para frente. Mas olha como é que essa da 105, se eu montasse ela hoje, eu receberia 6,93. Mas aconselho a montar hoje? Não, não aconselho a montar ela hoje, tá? Aí tem outras questões porque não é aconselhável, mas enfim. Tendo montado, quando que é o ideal montar as TLADs? Na minha opinião, né? Quando elas estão chegando perto da linha de dinheiro ou no meio do caminho. Mas isso é outro assunto que merece mais estudo. Aqui é um acompanhamento. Assistam os vídeos, né, iniciais da playlist que vocês vão ter mais um pouco de informação, né? E depois considerem lá, se inscrevam no plano do mestre, e aí vocês vão aprender muito mais. Não é uma operação que o mestre está acompanhando agora. 24 de março, né, o custo dela está 3,46, a E105 está 0,94, está vendo? Quando eu lancei era 2,78, a Q105 está 8,58 e a X104 está 8,65. Então, a apuração do resultado aqui, ela está valendo 6,93, tá? A TLAD, ela, pelo fato de a gente estar montando ela em duas linhas, né? O fato de estar montando em duas linhas ela é uma operação que a gente tenta, ao máximo, recolher nas rolagens. A gente vai ver mais na frente. Essa apuração não faz nem muito sentido fazer essa apuração que eu estou fazendo aqui. Faz mais sentido que eu vou mostrar depois dessa apuração da estrutura, tá? Que é essa apuração aqui de vencimento. Então, já eu vou falar sobre ela. Na TLAD, do Strike 100, tá? Eu consegui receber 93 centavos, 91 centavos quando eu montei ela, e agora, no dia 24 de março, ela está valendo 13 centavos. No dia seguinte, se eu tivesse montado no dia seguinte, eu conseguiria 2,52. Tá? Então, montei preço razoavelmente ruim, né? Mas agora que o tempo está passando, está melhorando um pouco, mas ela depende também do deslocamento do ativo. No dia 24 de março, tá? Ela está valendo 13 centavos, H91, 7,25, a S100, 2,34, a Q100, 4,95 e a X100, 7,20. 2 vezes 4,95, 9,90, mais 2 vezes 2,34, menos 7, está 13 centavos, que vai receber quem montar ela hoje no 100, tá? Então, essa é a apuração de preço, que a gente está acostumado a fazer nos outros laboratórios, mas aqui na TLAD não faz tanto sentido, porque a apuração da TLAD que faz mais sentido é a de rolagens, tá? Então, no dia 10 de março, quando a gente lançou esse laboratório, eu consegui montar a TLAD com a BOV estava 100, tá? Quando eu montei a TLAD, eu fiz uma análise do seguinte, olha, se o vencimento fosse no dia 10 de março, o que aconteceria? Porque a TLAD ela parece dinâmica, porque a gente vai montando ela conforme ela vai se construindo, tá? Mas o ideal de uma TLAD é você ter uma cabeça um pouco mais estratégica de, olha, eu vou reservar uma parte do meu capital e vou montar gradientes, por isso que é importante assistir o vídeo do mestre gradientes. Depois que eu montei os gradientes, a ideia dessas estruturas é levar até o final. Mas quando eu falo levar até o final, é quando você leva uma estrutura mais para o lado da estática do que para o lado da dinâmica. Quando a gente leva para o final, a gente vai conseguir rolagens, não precisa ser no último dia. Porque se você levar para o vencimento em caso de exercício, é outro estudo, é outra maneira de pensar. Tá? Mas lá para frente, você quer fazer as rolagens. Então, vamos supor que o vencimento fosse hoje. Tá?
Se o vencimento fosse hoje no caso, no dia 10, se o vencimento fosse no dia 10, com a BOVA 100, a BOVA estando a 100, o que vai acontecer com a minha estrutura? Tá? Eu tenho uma estrutura aqui que a Q100 vai morrer, a E105 vai morrer, tá? Porque fechou acima do 100, o put morre, fechou acima do 100, mas essa aqui continua viva, fechou abaixo do 105, essa morre e essa aqui continua viva. Então, metade da minha estrutura vai embora. Tá? Metade das minhas obrigações, que todas as partes vendidas aqui vão embora. E sobram para mim as partes longas, né? E eu ainda tenho mais essa obrigação aqui. Então, é uma estrutura muito bem pensada, excelente. Tem os vídeos anteriores, estudem pelo mestre também. Mas por quê? Porque no vencimento, metade da estrutura morre e sobra 4 pontas aqui, ó, longas. Eu posso usar a venda delas para cobrir as rolagens. Então, essa que é a ideia da estrutura, por isso que eu falei, é estrutura estática. Por quê? Dando algum chabu aqui, eu uso as minhas longas para cobrir as rolagens das curtas. E aí vem um risco que é bom alertar. Tá? O qual é bom alertar? Eventualmente, a strikes muito longos assim, tá? Você não encontra liquidez. E isso é perigoso. Por exemplo, se vocês forem lá nos books, você consegue achar, nos books não, nas séries que foram lançadas, você consegue achar abril de 2024, agosto de 2024, mas a liquidez dessas séries, a liquidez hoje está em dezembro. E começando a de abril de 2025, a liquidez das séries de agosto de 2024 está meio complexa, complicado. Então, tomem cuidado. Quando for montar isso, eu faço totalmente coberto, tá? Então, eu não tenho perigo, porque eu faço totalmente coberto. E no final do vídeo eu vou falar sobre o quanto de capital eu estou dedicando de exposição só para o laboratório, tá? Então, é um capital que aparentemente só 10, é 10, mas quem está pensando como eu em estrutura estática, estou fazendo 10 dessa aqui e 10 dessa aqui. Tá? Quem está pensando como eu com estrutura estática é um capital um pouco pesado para um laboratório. Tá? Enfim, vamos continuar. Vamos pensar no vencimento. No vencimento, essas duas aqui morreriam, se a BOVA tivesse a 100, e eu consigo, vamos fazer a conta do qual seria o valor no vencimento. A E100 no vencimento, ela estaria valendo 21 centavos, porque a BOVA está 121, E100, 21, estaria 42. No vencimento aqui, 105, estaria 105 para o 100, 105 menos 100, 21. Então, faltam 4,79, que é o que eu vou ter que desembolsar. Então, se eu levar para o vencimento, o valor dessas duas encrencas aqui que o mercado vai sobrar para mim, o valor delas está aproximadamente isso aqui, tá? 0,21, 4,79. Se você for exercido, é diferente. Você vai ganhar duas aqui e vai entregar duas aqui. No meu caso, eu estou totalmente coberto. Eu entrego duas ações aqui e compro duas ações aqui. Não seria um problema. Tá? Mas o estudo é diferente um pouco. Bom, no vencimento seria R$10 o valor dessas duas que estão sendo... dessas duas que estão sobrevivendo. Falei ao contrário, mas essas duas que estão sobrevivendo. E todo esse meu resto aqui, hoje, para o vencimento a diferença é pequena, porque elas estão longas, né? Essa aqui dá uma diferença bem pequenininha. Mas então é uma aproximação que a gente faz aqui, é uma visão um pouco otimista. Quanto estaria valendo H91 no dia 10 de março? Tá? Aí a gente faz essa conta aqui, valer 28. Por que eu estou correndo aqui? Porque a gente vai falar do próximo, de agora, né? Como é que foi a evolução. Então, no dia 10 de março, eu queimaria, essas duas virariam pó, se fosse nessa cotação, sobrariam essas duas. O preço dela, de acordo com a minha listinha lá da apuração, essas duas que sobraram estão valendo R$10, e as longas que sobraram estariam valendo em torno de R$28. No dia 27 de março, no dia 17 de março, a gente fez o acompanhamento de novo. Só que agora a BOVA estava 98. Quando a BOVA estava 100, se o vencimento fosse no 100, morreriam essas duas. Agora que o vencimento está em 98, as duas puts, agora não, no dia 17, que o vencimento está no 98, as duas puts sobrevivem e as duas calls morrem. Nessa análise de se o vencimento fosse hoje, tá, o que aconteceria? Essa aqui, né, 98,85, a Q100 que sobreviveu valeria 1,15, um pouquinho mais, próximo do vencimento, né? E a Q105 que sobrou também valeria 6,15, um pouquinho mais. Então, o que era antes R$10, a BOVA caiu
R$ 2 aqui, ó, e a minha estrutura desvalorizou R$ 4, porque eu tô a estrutura dobrada, né? A estrutura dobrada desvalorizou R$ 4. Em contrapartida, tá? A minha estrutura sobrevivente, né? Essa aqui é a estrutura que morreria no vencimento do dia 17. A minha estrutura sobrevivente aqui estava valendo 17 de março, R$ 26,94. Enquanto no dia 10 de março está valendo 28. Vale R$ 2 a menos aqui, tá? E vale, hoje, né, em relação ao mês passado, ela vale R$ 2 a menos, e aqui vale R$ 4 a mais, com passagem do tempo, e aí a gente vê que é uma estrutura um tanto quanto perigosa, mas estou levando ela para rolagem, a gente vai descobrir depois. Só que aqui já está me dando uma indicação seguinte, eu estou terminando a semana, no dia 17, fora da faixa da minha linha. Então, por isso que eu falei, na segunda-feira, o ansioso aqui já foi lá e já montou. Como terminou fora da linha, das linhas, eu já montei os da próxima linha. Qual é da próxima linha? 95 por 100. Então, eu montei uma TLAD aqui no 95, que é o que a gente vai ver já já. Tá? Vamos apurar agora o resultado, conforme eu estou mostrando aqui, vamos apurar o resultado dessas duas linhas no dia 24 de março. No dia 24 de março, tá, que a gente já vem acompanhando nos outros laboratórios, essas duas linhas aqui, tá, se a BOVA caiu mais ainda, foi para 95,86, ou seja, não tinha mais, eu já tinha montado, né, 97, na segunda-feira eu montei a TLAD, mas agora caiu mais ainda na sexta-feira, e a gente vai ver o comportamento disso. Tá? Essas duas linhas, como é que ficaria nelas? Bom, 95, essa sobrevive, se o vencimento fosse hoje, se o vencimento fosse dia 24. Essas duas morrem, essas duas viram pó. Tá? Então, é uma estrutura estática, estou deixando acompanhar, chegando mais próximo. Tá? Se o vencimento fosse dia 24 de março, tá, eu teria duas Q100 sobrando. Como aqui está 95,86, eu tenho que eu tenho que comprar 100, tá? Provavelmente ela vai estar valendo 100 menos 95,86, 4,14. Se o vencimento fosse hoje, provavelmente ela estaria valendo 4,14 para 8,22. Eu teria que pagar duas 8,28. E essa aqui, 9,14, eu teria que pagar duas 18,28. Daria 26,56. Tá beleza? Tranquilo. Então, isso é o que eu gastaria. Eu tenho 26,56 se der uma encrenca grande? Tenho. Aonde é que tem 26,56? Esse 26... Nossa, isso foi muita coincidência, tá? Por acaso, 26,56 é a soma de todas essas aqui no dia 24, que são as que sobraram para mim. Só que o que vai acontecer? A ideia aqui, eu já vou ter mais uma linha aqui e vou rolar essas duas. Para rolar essas duas, eu vou pagar alguma coisa. Ao pagar essa alguma coisa, eu uso uma parte aqui, eu queimo uma dessas partes aqui para poder fazer essas duas. Eu não preciso queimar. Vamos supor, eu vou rolar para F. Como eu já tenho a trava horizontal aqui, eu posso lançar mais duas aqui, nessa strike, pego esse dinheiro aqui e uso para rolagem. Se necessário, né, para rolagem isso aqui, se necessário, eu vou e... Se necessário, eu vou e vendo mais aqui. Mas, dentro do vídeo lá do mestre de manejo, possivelmente, o que eu vou fazer lá na rolagem? Eu vou acabar reduzindo um pouco a exposição dessas aqui. Então, eu vou pegar, vou vender aqui, vou ver quanto sobra de dinheiro e vou reduzir 10% aqui. Então, essa é a minha ideia de manejo e de operacional. Na hora da rolagem, eu vou explicar no laboratório, no dia, eu vou explicar qual é a minha estratégia operacional dessa aqui. É sempre reduzir 10% do meu risco. Tá? Então, fiz a operação, vou dar andamento a ela, ou seja, vou lançar de novo duas aqui, que são as pontas que estão menos arriscadas, né, que estão totalmente OTM. Vou pegar essa grana, vou subtrair alguma coisa das que sobraram para mim, aí depois eu analiso direitinho pelos preços, e vou reduzir 10% da exposição nas duas aqui. Vou comprar 10% aqui a mais, 10% aqui. Tá? Como eu estou fazendo de 10 opções, eu vou tirar R$1 de cada. Eu vou tirar, são 10, vai virar 9, 9. 1,9 e 1,9. Tá? Então é isso essa é a situação. Tá? Se eu fosse desmontar hoje, nos preços atuais, né, a desmontagem dela, não quero ficar nessas linhas, deixa eu encerrar a operação. Eu ia encerrar a operação a um preço de 27,06,
Tá? Isso aqui é no vencimento, que eu estou pegando o strike de hoje, simulando como se tivesse um vencimento, o strike de hoje, menos a obrigação minha. Tem que pagar 100, né? Eu tenho que pagar 100 no negócio que vale 95,86. Eu estou indo para o vencimento. Se o vencimento fosse hoje. Aqui não, aqui ó, na cotação do dia 24, no fechamento do 24, se eu fosse encerrar a operação, eu pagaria nessas coisas que sobraram aqui 27,06, receberia 26,56. Teria que acrescentar o preço dessas encrencas aqui. Eu acabei não acrescentando, tá? Por isso que eu botei até aqui. Atenção ao risco e análise. Elas estão bem otimistas, tá? Depois a gente vai, não, na medida que for andando, a gente vai olhando esse laboratório com mais cuidado. É porque já está com 20 minutos. Um acompanhamento que é um pouco mais complexo. Agora, o que aconteceu? Eu consegui comprar no dia 20 de março, eu consegui acrescentar uma linha. Tá? Deixa eu acrescentar essa linha aqui. Deixa eu botar essa... Eu acabei não acrescentando a linha. No dia 27 de março, eu acrescentei uma linha. Tá? Então, eu já tinha feito essas duas linhas aqui. Então, no dia 27 de março, eu acrescentei mais uma linha no 95. Então, eu coloquei... Essa aqui é o pré-operacional, não, essa aqui. Isso aqui não é pré-operação, não. Isso aqui é de verdade. Tá. Eu coloquei mais, depois no próximo vídeo eu faço ela a limpo. Uma H950, vendi duas E950, duas Q950, comprei uma X100. Então, fiz mais uma linha no 95, tá? Só que, se vocês perceberem, eu dei uma desvirtuada, que ao invés de eu fazer mais uma proteção no X95, por exemplo, como no 95 o book não estava legal, não tinha liquidez, eu falei, e o que eu ia receber aqui? Eu ia pagar muito pouquinho, ia pagar 20 centavos, sei lá, num negócio que vale R$6, em relação, e uma diferença de strike do 95 para o 100 é grande, ou seja, aqui eu estou mais protegido quanto maior o strike dela em relação ao preço, a BOVA estava 95, eu resolvi comprar uma X100 ao invés de uma X95, tá? Que está aqui a apuração. Tá? Eu já tenho a minha terceira linha, H95, tá? Paguei R$11, comprei por R$11 H950, que no strike 95, a gente está falando de strike 95. Vendi duas E95, que me deu R$14. Vendi duas Q95, que me deu mais 3 e pouquinho. Quando eu fiz as contas aqui, eu vi que isso aqui ficava muito próximo de comprar uma X100, ao invés de comprar uma X95. Então, eu fui lá e comprei uma X100. Lá para 2024. Tá? Lá para 2024. Eu falei, ia sobrar muito, de certa forma, ia sobrar muito dinheiro aqui. Então, eu fui e comprei uma opção com strike bem mais acima, que dá uma proteção maior. Tá? Talvez não fosse o ideal. E, para isso, eu estou fazendo um laboratório para estudar, para pegar a perícia e para aplicar. Talvez o ideal fosse eu montar essa série na série F. Tá? Talvez o ideal fosse, ao montar na série F, ao invés de eu comprar a 95 e jogar mais longe a minha H. Talvez fosse esse o ideal. Tá? Mas, por isso, a gente faz o laboratório para pegar a perícia. Se eu tivesse fazendo isso na minha conta real, eu teria feito isso aqui. Tá? Se eu estivesse fazendo isso na minha conta, estivesse falando que eu estou fazendo na minha conta real, se eu estivesse fazendo na proporção das minhas operações, eu estaria fazendo isso aqui ao invés de fazer 95. Só é isso que eu tenho na minha cabeça, tá? Mas eu fiz isso aqui. No dia 24 de março, para o laboratório, eu fiz isso aqui, estou estudando. Depois eu vou mostrar o quanto que eu dedico a esse laboratório de reserva, para se der tudo errado, eu pagar as minhas obrigações, né? Mas eu mostro depois. Aí, beleza. No dia 24 de março, que foi agora sexta-feira, a BOVA deu uma despencada, né? Veio despencando durante a semana, ela deu uma recuperadazinha, mas do dia 20 que eu lancei para cá, eu teria montado muito melhor aqui. Na verdade, minto, eu teria montado muito melhor não. Eu teria montado muito pior aqui. Tá? Só que tem um detalhe, a 11, não é, a última vez que foi negociada a 11 foi comigo, lá no dia 20. Então não teve negociação mais da 11. A BOVA caiu R$5, então aqui está 3,42, está meio distorcido. Tá? Caiu R$5, não, caiu R$3, então está meio distorcido. Então, se eu fosse fazer a apuração de fato, assim, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que aqui foram os preços do dia 24, ok. Então, quem montou aqui receberia isso, pagaria isso. Tá? Mas quem montou aqui não conseguiria esse preço aqui, ele não ia pagar esse preço, ele ia pagar mais barato. Então,
O que aparentemente valorizou, porque eu montei pagando 18. Quem montou depois pagaria 3,42, tá? Ou seja, eu consigo vender para esse cara que está montando por R$3, é aparência. Por que aparência? Porque a H95 não deve estar valendo 11, deve estar valendo em torno de 8. Tá? Então, é isso. Então, de 8, então provavelmente teria que, no máximo, teria um lucrinho de 40 centavos, 30 centavos. Mas como é uma operação estática, e eu já falei isso em vídeos anteriores, talvez não faça muito sentido fazer essas apurações, por isso que eu estou fazendo semanal, de cotação. Isso não faz muito sentido porque é uma estrutura que a gente está olhando, buscando rolagens adequadas e manejos com ajuste de risco. Tá? Então, isso vai ficar mais claro quando a gente fizer as primeiras rolagens. Tá? Então, as estruturas que eu tenho, tá, são essas três aqui. Ó. Uma TLAD no 105, uma TLAD no 100 e uma TLAD no 95. Tem um asterisco aqui, porque onde aqui deveria ser 950, X950, eu fiz na X100, porque com o resultado que eu recebi aqui, eu conseguiria comprar uma X100 tranquilamente. Tá? Não quer dizer que está certo, quer dizer que é o laboratório que eu estou fazendo. Beleza? E agora vamos ver como é que fica, né, aquela folhinha que eu fiz aqui, ó, aquela folhinha que eu fiz aqui, como é que fica ela se eu incluir a linha do 95? Como é que ficou? Então, a partir de agora, o acompanhamento vai ser feito com essa folha, onde, no dia 24 de março, a BOVA11 está 95,86, tá? E olha como é que ela caiu em relação... eu mostrei, em relação ao outro 98, agora está 95. Eu tenho essa TLAD, tá? Se o vencimento dessa TLAD fosse no dia 24 de março, isso aqui é igual ao outro vídeo. Igual ao outro vídeo não, igual antes de eu incluir uma linha a mais aqui. Tá? 26,56 vai me sobrar as Qs. Vão me sobrar as Qs 100 e a Q 105. Essas aqui virariam pó, se o vencimento fosse dia 24. Se o vencimento fosse de 24, o que aconteceria aqui? Tá? Essa aqui viraria pó, essa viraria pó e essa viraria pó. Eu teria que me livrar dessas estruturas aqui, que eu teria que rolar. E teria isso tudo aqui de jogo, para game. Teria tudo isso aqui para poder fazer, me livrar dessas três aqui. Então, qual que vão virar pó? Aqui é 95, é 100 e é 105. Essas três viram pó se o vencimento fosse hoje. Tá? Essas duas aqui, a gente já olhou antes de eu montar essa linha, que vale 26,56. A E950, no vencimento, tá, estaria valendo quanto? No vencimento 95,086. Eita, aqui eu fiz errado. Tá, no vencimento 95,86, ela estaria valendo 0,86. Deixa eu cortar isso aqui, tá? Isso aqui eu fiz análise na cotação do dia. Ela estaria valendo 0,86. Vezes 2, tá? Vezes 2, 1,92. 1,92. 1,92. Então, a conta aqui, 26 mais 1,92 dá 27. Ai, caramba. 6 com 2, 8. Tá? 6 com 2, 8. 5 com 9, 14. Arthur, você que é professor de matemática, me ajuda. Tá? Daria 27, 28 e 48. Acho que é isso, 28 e 48. Tá? 28 e 48. Então, no vencimento, eu teria que... essa estrutura aqui, pertinho ou no vencimento, estaria valendo 28,48. Nas plataformas de payoff mostrariam 28,48. Tá? Agora, o que eu tenho quando eu montei essa linha nova? Na cotação do dia 24 hoje, não vai estar tão diferente. Se a BOVA permanecesse no 95, o decaimento das puts longas, por exemplo, é mais devagar. Então, não estaria muito diferente. Mas, olhando para agora, como é que estaria isso tudo aqui? Né, nos preços da cotação atual, elas estão valendo R$ 44,00, porque já o 26,56 que a gente já apurou, e aqui o H95 estaria valendo 11 e o X100 estaria valendo 7,20. A gente estaria com R$ 18,00 a mais dessas estruturas todas aqui. Tá? Por causa dessa linha aqui, desculpa, estaria com R$ 18,00 a mais por causa dessa linha, que é o preço, a put longa estaria 7,20 e a call longa está 11, isso aqui tem um asterisco que deveria estar mais ou menos 8. Então, pode reduzir aqui mais uns 3, 4 reais.
tá? Então, sairia na vantagem em relação a ter só duas linhas fora da minha TLAD. Agora eu tenho todas as linhas, eu tenho essa linha aqui dentro, né, da TLAD, ou seja, eu botei esse preço 95 estava fora dessas duas TLADs. Agora eu botei para dentro, porque eu lancei uma linha no 95. Se a BOVA cair mais, eu vou lançar outra linha no 90. E aí é que eu falo, não façam isso sem ter, você tem que ter estudado, tem que estar estudando muito, tá? Sim, porque é arriscado. Não façam isso. Olha agora a exposição, tá? No final a gente vai ver as molagens e tal. Esse vídeo fica como um histórico, né? Eu quero ver o que vai acontecer também. Mas olha a minha exposição, se eu fosse pensar. Cuidado, olha o notion do Lab, tá? Eu estou vendendo 20 puts, porque eu estou montando 3 linhas, 3 trades de gradiente. Estou vendendo 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Eu não montei com 1, eu montei com 20, para na hora de reduzir, eu reduzir 10%. Então eu tive, no mínimo, montar com 20. Essa montagem com 20, eu estou me expondo aqui em assumir 20 a 105, 2.100, 20 a 100, 2.000, 20 a 95, 1.900. Então, estou assumindo que, se necessário, eu vou comprar 6 mil reais. Se der algum chabu gigante no mercado, o mercado vem para 50, eu vou comprar assim 6 mil reais. Então, é esse o chabu do laboratório. Ao mesmo tempo, eu estou me comprometendo, eu estou usando da minha custódia, porque vai que o mercado estoura para cima, é o contrário. Isso tudo aqui vira pó, eu vou entregar, tá? Vou entregar 60 ações da BOVA11. Aí é menos pior. Tá? Mas eu tenho que ter isso na minha custódia, senão eu vou estar vendido a descoberto. Então, o laboratório está custando para mim, né, entre aspas, custando, está, como é que eu vou falar? Esse laboratório está congelando na minha custódia, tá congelando só para fazer esse laboratório, para eu ficar sem risco, sem alavancagem, para não ter alavancagem nenhuma, ele está fora o risco, né? O risco é outro papo, mas para eu não ter alavancagem, esse laboratório está congelando na minha custódia 60 BOVA11 e 6 mil reais. Sendo que, se ela for para baixo, vai estar me custando, está congelando 80 e 8 mil reais. Se ela for para cá, então, quando eu estudo gradiente, eu faço alguns gradientes na minha conta real, eu faço linhas em torno, como o vídeo que o mestre mostrou, eu já fazia de fato aquilo, em torno de 5%. Dependendo do ativo, quando eu penso gradiente, não apliquei ainda, tá? Em 5% eu tenho. Agora, na BOVA. Tá? Na BOVA tem gradiente de 5%, uma conta específica. Agora, quando eu penso em estrutura em estrutura de ativo, às vezes eu já fiz alguns estudos, eu fazia na casa de 2%, né? 2%. Não é 5% a diferença de preço. A cada linha, por exemplo, vamos dar um exemplo da Magalu. Vou fazer um estudo de gradiente da Magalu, que é uma maluquice, tá? Mas eu gosto de estudar. Então, assim, é uma maluquice. A Magalu, ela tem uma oscilação de 3 para 4, 5, pode ir para 10. Então, assim, se você for apostar algum patrimônio ali e for fazer linhas de gradiente, não estou nem falando de usar a TLAD é mais arriscada ainda, não façam, pelo amor de Deus. Né? Que, como vocês vão ver no vídeo do mestre, para ativos estacionários, mas eu gosto de fazer estudos em ativos estacionários e gosto de elocubrar como é que seriam ativos heterólogos, não homólogos, né? Que os estacionários seriam mais ciclos homólogos. Ciclos heterólogos, como é que eu faria? Né? Se de repente sai de uma Vale, a Vale, ela, como o mestre mostra, vai 3 graus de 12% para cima e depois desce 3 graus de 12%. Como é que eu montaria uma estrutura de gradiente para a Vale? Então, aí, nessa estrutura de estudo, eu dei exemplo de Magalu, mas acho que era melhor dar o exemplo de Vale, eu já faço uso de patrimônio por causa das linhas, né, que eu estaria montando, aumentaria o espaço das linhas, ao invés de fazer espaço de linha de 5, eu faria espaço de linhas maiores com alocações de capital menor. Por quê? Porque na hora que ela desloca 3 para baixo, você não consegue, dependendo do tempo que ela vai ficar naquele patamar de 3 abaixo, 36% abaixo, você perdeu anos de DI. Tá? Isso. Quem gosta de estratégia de Wills, eu não gosto, acho errado, tá? Mas, enfim, cada um estuda como pode, mas eu tenho a visão que o mestre tem lá, só pegar no vídeo, como é que fala? Acho que é serena, a visão serena do Wills, eu não olho para lá, né? Mas é isso, tem que fazer com muita parcimônia. Estou alocando um capital, de certa forma, considerável para um laboratório, né? E estou disposto, né? Eu fiz estudos, né, para alocar mais, se necessário. Então, se a bolsa continuar caindo 90, vou botar 90, se ela cai para 85, vou botar 85, vou botar 80,
tá? No 80 eu paro. Eu também não vou alocar mais do que isso para um laboratório, não, tá? Porque eu não faria isso na conta real. Assim, embora na conta real tem outras estruturas que eu trabalho com uma parcimônia de tempo maior, né? Uma perspectiva maior, porque o meu capital, e eu vou colocar um vídeo logo no ar sobre isso, de reflexão, como a Bolsa de Valores, opções é um mercado de risco, de certo risco, tá? A alocação de capital para isso é pequena, porque ela vai ganhar alavancagem. Ela permite, eu diria assim, uma pessoa que, vou colocar assim, ela vai, vou ser Uber. A pessoa que decide ser Uber, ela vai ela vai investir em um carro, vai alugar o carro. Se ela investir num carro, ela vai botar em torno de 50 mil para fazer, não sei quanto que um Uber faz, tá? Vamos botar que ela faça aí 3, 4 mil por mês dentro dos 50 mil. Então, a minha perspectiva de mercado financeiro nessa parte eu estou contando aqui, mas não tem nada a ver, tem na reflexão, as outras reflexões. Mas a minha perspectiva é essa, né? Considerar essas alocações de estrutura de capitais como, de certa forma, uma segunda atividade. Onde, se eu tivesse 50 mil, o que eu faria para receber? Aí a gente percebe o quanto vale mais o trabalho, o esforço, né? Vale para receber, eu colocaria 50 mil para tentar buscar 5 mil ao mês. Não dá, 10% ao mês é o PIB mundial. Tá? Então, 60 mil, não sei quanto, não tenho a menor ideia do valor de quem é motorista de aplicativo também. Eu sei algodão doce, que o mestre ensinou, né? Mas os demais valores eu não tenho ideia. Então, assim, eu tenho que ter uma estrutura de alocação de capital proporcional ao trabalho e proporcional à renda que eu quero. Então, essa estrutura aqui, ela é pensada como, na minha concepção, ela é pensada como uma estrutura de renda, tá? E aí tem que estudá-la bastante, por quê? Porque eu vou dedicar uma parte do patrimônio razoavelmente pequena, pensando como se eu fosse, por exemplo, se eu fosse decidir ser motorista de aplicativo, teria que ter um investimento razoável e esse investimento não comprometeria, por exemplo, meu patrimônio, para eu continuar tendo uma atividade. Então, essa é um pouco quis mostrar esses valores, porque é extremamente importante a gente ter noção dos riscos, tá? O que seria equivalente a isso? A bater o carro, né? Ou do algodão doce, quebrar minha máquina. Então, essas coisas a gente tem que ter bem clareza, tá? Quando for operar, dependendo do seu objetivo. O meu objetivo é tranquilidade. Eu estou fazendo uma segunda atividade e quero desenvolvê-la de forma tranquila, né? Se for pensar em estou fazendo uma segunda atividade, né? No caso, é investimento. A maneira que eu vejo é como investimento. Mas, para ser investimento, eu tenho que estar reduzindo a minha jornada de trabalho nisso, né? Ou seja, eu vou reduzir o esforço. Reduzir o esforço, eu olho com certo carinho as estruturas de gradiente, tá? Pensando nelas como estruturas estáticas, em que só vou olhar hoje, daqui a 2 semanas eu olho de novo para ver, eventualmente, se o mercado desabar, aí eu falo, olha, tá dentro do meu plano? Qual é o meu plano? Meu plano, como eu falei, eu assumo o laboratório aqui até 80. No 80 eu não boto mais dinheiro para baixo. Tá? Assumo o laboratório até 80. Assumo o laboratório aqui até 120. Depois eu não boto mais dinheiro, né? Mas está dentro do meu plano? Está dentro do meu plano. Então vou continuar executando. Saiu do plano? Stop a operação. Saiu do plano, stop a operação. Então, stop o laboratório. Aí eu vou estopar as operações e vou fazer só paper trade por desencargo para ver como é que é o comportamento. Mas a gente nunca sabe, o dia da manhã. Eu já mostrei, já falei sobre esses estudos, né? Imagina se acontece uma Covid. A Covid jogou o preço de 100 para 90, para 60. De 100 para 60, eu teria que assumir papéis aqui no 95, eu teria que assumir R$ 6.000. Quem garante que eu ia ver a cor desse dinheiro tão cedo? Né? Que, por acaso, o mercado foi voltando. O mercado teve a questão da Covid, depois ele foi voltando. Mas eu poderia ficar 2 anos... Eu estou numa exposição, estou assumindo R$ 6.000 num negócio que, quando a Covid veio, esses 6 mil viraram 3.600. E aí, como é que eu recupero isso? Tá? Então, tem que ter muito estudo, tem que ter muito cuidado. A gente está falando de BOVA11, aplicar isso em outros ativos é extremamente arriscado. Tá? Assim, se você não fizer um planejamento de alocação. E é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui orientando aplicação, né, para fazer nada disso, é para estudar isso aqui, para depois que tiver estudado, você saber fazer, né, o conhecimento libertador, você mesmo ter condições de organizar um estudo estratégico, né, com alguma observação, e aí vai ficar o meu legado aqui modéstia à parte, um legado de um laboratório sendo acompanhado com o mercado rolando,
de como é que funcionou uma TLAD em Bova 11 em março de 2023, em 2023, tá? É isso, pessoal. Falei muito, fica um vídeo de 40 minutos no canal. Eu espero que gostem, tá? Eu gosto de falar, já perceberam, espero que gostem do vídeo. E tem muito mais, tem outros vídeos dessa playlist. Então, na hora que alguém for olhar TLAD, né, aí acaba que pode ser que interesse em ver como é que funcionou uma TLAD em 2023. Beleza? Até eu mesmo, eu me interesso em saber, por isso estou deixando esse diário para mim no futuro, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado aí, agradeço aos inscritos, bem-vindos os novos, gratidão eterna ao mestre, e ele vai ter que me aturar muito tempo, porque eu sou aluno dele e serei um bom longo caminho. Bom longo caminho, não, eu vou até longe com ele. Não sai, mas não deixarei nunca de ser aluno dele, tá? É isso, pessoal. Bom trabalho, boa semana, bom domingo e até o próximo vídeo. Valeu!